Daí, pessoal, mais uma resolução. Para a disputa da Copa do Mundo de 2014, as 32 seleções que se classificarem serão divididas em 8 grupos, os quais serão constituídos de 4 seleções cada um. Nos jogos da primeira fase, cada seleção jogará com todas as outras seleções do seu grupo. Uma empresa adquiriu um ingresso para cada jogo da primeira fase do mesmo grupo. Ao sortear 2 ingressos entre seus funcionários, a probabilidade de que esses ingressos envolvam uma mesma seleção é de 20%, 25%, 50%, 80% ou ainda 85%. Bom, então vamos entender esse exercício. Diz que eu tenho aí 32 seleções. Então olha só, o número de seleções que se classificam aí para a Copa do Mundo de 2014 são aí 32 seleções. Essas 32 seleções, elas foram divididas em 8 grupos de 4 seleções. Então são 8 grupos de 4 seleções. Claro, né? 8 vezes 4, 32. Ok. O que acontece aqui na primeira fase? Vou usar esse espaço aqui, ó. Diz que na primeira fase eu tenho que cada seleção jogará com todas as outras seleções do seu grupo. Então cada grupo vai fazer isso. Bom, como são 4 seleções, então em cada grupo tem-se um número de partidas, ou número de jogos, né? Número de partidas igual a... Bom, então eu quero saber o número de partidas que eu tenho em cada grupo. Isso por quê? Porque a empresa adquiriu um ingresso para cada jogo. Então ela tem um ingresso para cada jogo. Então eu preciso saber quantos jogos são na primeira fase. Isso em cada grupo, né? Então cada grupo tem esse número de partidas igual a... Bom, o que eu tenho? Eu tenho 4 seleções em cada grupo. Vou por aqui, ó. 4 seleções por grupo. Então significa que essas 4 seleções elas jogam entre si. É o que está dito aqui, ó. Na primeira fase, cada seleção jogará com todas as outras seleções do seu grupo. Então eu vou fazer as partidas. Para fazer cada partida eu preciso de 2 seleções. 2 seleções escolhidas dentre 4. E observa-se aí que eu vou fazer por combinações. Olha só, vou fazer por combinações de 4 seleções jogadas 2 a 2. Por quê? Porque cada partida eu preciso de 2 seleções, lógico, dentre as 4 do grupo. Mas por que combinações? Porque a ordem aí não interessa. Aqui nesse problema não está sendo colocado se a partida é feita na casa do mandante, né? Se é feito na casa do primeiro time ou na casa do segundo, ou se é num campo neutro. Então aqui não interessa a ordem. São 2 times. Por exemplo, vou jogar time A contra time B. É o mesmo que time B com time A. Seria o mesmo jogo, já que não, o fator aí mandante de campo, né, o mandante do estádio, enfim, não está sendo levado em conta. Combinações de 4, 2 a 2. Isso é igual. Pela forma das combinações, eu vou colocar para ti aqui, ó. Combinações de n elementos escolhidos P a P. N fatorial, que é o maior, né, que são todos disponíveis. E embaixo aqui P fatorial, que são aqueles escolhidos, que multiplica a diferença N menos P também fatorial.
Então, aplicando isso aqui, eu tenho em cima o fatorial das partidas disponíveis, de de times disponíveis, né? Todos eles são 4 fatorial. Aqui, quantas eu pego cada vez, 2 fatorial. E do lado a diferença, ó, 4 menos 2, que equivale aqui, ó, n menos p. E aí 4 menos 2, por coincidência, dá 2. Então aqui 2 fatorial. Vou abrir esse 4 aqui até o 2. 4 vezes 3 vezes 2. Segurando 2. 2 fatorial, 2 fatorial. Cancela aqui 2 fatorial com 2 fatorial. Está resultando 4 vezes 3, 12. Divide por 2 fatorial, que é 2 vezes 1, 2. E está me dando 6. Então eu tenho 6. 6 o quê? 6 partidas. Então em cada grupo eu tenho 6 partidas, fazendo com que todas as seleções joguem entre si. Eu podia até pensar assim rapidamente, ó. Eu tenho a seleção A, B, C e D. Então a seleção A vai jogar com B, com C e com D. A seleção B vai jogar com C e com D. Por que não vai? Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Eu tenho os jogos, ó, A com B, A com C, A com D. São 4 seleções. Depois eu tenho B com C. Por que não tem B com A? Porque A com B já está aqui, a mesma partida. A ordem não interessa. B com C, B com D. E depois teria aqui C com D. Tá aí as 6 partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podia ter feito esse raciocínio também. Ok? Então o total de partidas são 6. Ou seja, essa empresa comprou 6 ingressos, né? Ele comprou ingresso para todas elas. Aqui diz, ó, adquiriu um ingresso para cada jogo da primeira fase. Então são 6 partidas por grupo. Então do mesmo grupo, ele comprou aí um ingresso para cada partida, comprou aí 6 ingressos. Ok. Então isso aqui é o total, tá? 6 partidas é o meu total. Então, como esse exercício aqui é de probabilidade, né? A probabilidade sempre se resume, vamos dizer assim, ou se constitui, se conceitua pela relação ou pela razão probabilidade de que alguma coisa aconteça. É a razão entre o número de situações favoráveis, ou seja, onde acontece a situação descrita, em relação ao total de resultados possíveis. Bom, então aqui eu já tenho o total, são 6 partidas. E aí, observa que dessas 6 partidas, ele vai sortear 2, né? Vai sortear 2. Então ele comprou 6 ingressos. E agora daqui vai sortear 2. Então eu vou fazer um novo cálculo de combinações, porque eu tenho 6 elementos disponíveis e vou sortear 2. Então combinações de 6, 2 a 2. Quer dizer, os 6 ingressos disponíveis, vou sortear 2 e a ordem mais uma vez não interessa. Se eu sortear, por exemplo, a partida entre A e C e depois a partida entre C e D, seria a mesma coisa que C e D e A e C, seria o mesmo sorteio. Então a ordem não interessa. Dado isso, eu tenho então aqui 6 fatorial pela fórmula das combinações, 2 fatorial e a diferença 6 menos 2, 4 fatorial. Abro 6 até o 4, 6 vezes 5 vezes 4, tranca no 4, 2 fatorial, 4 fatorial. Cancelo aqui 4 fatorial com 4 fatorial. Me sobrou aqui 6 vezes 5, 30. Divide por 2, que dá 15. Então aqui eu tenho 15. O que é esse 15 aí? Bom, esse 15 aí são
15 formas de sortear 2 das 6 partidas. Então eu tenho 15 possibilidades de sorteio, de sortear, né, os 2 ingressos. Bom, então esse 15 aqui é o total de possibilidades, total de duplas de ingressos sorteados. Eu tenho 15 possibilidades, ou seja, eu tenho 15 duplas de partidas dentre as 6. O total de partidas são 6, e dessas 6 eu vou escolher 2, eu vou sortear 2. Então, dessas 6, eu vou sortear 2 combinações de 6, 2 a 2, que dá 15. Ok, agora os casos favoráveis. O que são os casos favoráveis? Os casos favoráveis são aqueles onde os ingressos envolvam uma mesma seleção. Então, vou pensar assim, ó. Vou ver quantas situações eu tenho onde 2 jogos sorteados não envolvem 2 seleções, ou não envolvem a mesma seleção. Então isso aqui é meio chatinho de observar, então vou fazer aqui com bastante atenção. Por exemplo, se eu sortear, primeiro sorteio, eu sortear o jogo AB, ou seja, entre A e B, e depois fazer um sorteio CD, entre C e D, nota que aí eu tenho um caso de 2 partidas, ó, aqui uma partida, aqui outra. Eu tenho 2 partidas sem repetir nenhum time, porque é o que ele quer, né? Ele quer sortear a probabilidade de que envolvam a mesma situação, a mesma seleção. Então aqui eu não estou envolvendo. Que outro caso eu não tenho envolvimento da mesma seleção? Podia ser, por exemplo, AC. Ó, o primeiro jogo é AC. Aí aqui não pode ter nem o C nem o A. Então a partida seria entre quem? Logicamente entre B e D. E uma terceira situação seria sortear BC. E aí aqui seria entre A e D. Então tá aí, ó. Aqui eu tenho 3 situações onde não existe repetição de seleção. Ó, aqui a seleção A com B, aqui é C com D, não repetiu seleção. Aqui A com C, aqui B com D, não repetiu seleção. Aqui B com C e A com D também não repetiu seleção. Então eu tenho 3 situações onde não repete. Mas como ele quer a probabilidade onde os ingressos envolvam a mesma seleção, ou seja, tem que repetir uma seleção, o que eu vou pensar? Se o total aqui é 15, tenho 15 jogos, 15 menos 3, que são as situações onde não há repetição, 15 menos 3, 12. E aí eu apanho esse 12 aqui em cima. 12 de 15. Então aqui eu tenho 12 jogos, ou 12 duplas, onde existe a repetição de um time. 12 de 15, aí eu simplifico isso por 3. Isso me dá 4 de 5. Aí 4 quintos, como a resposta é percentual, né? Eu faço o cálculo aqui rapidinho, ó. 4 divide por 5, não dá 40, 0, 40 por 5 dá 8, 8 vezes 5, 40, zerou. Isso é o mesmo que 0,8. E 0,8 se eu multiplico por 100, eu tenho a porcentagem que é 80%. E aí então 80% eu fico com a alternativa D. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução tenha te ajudado nos estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.